Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Alex Alos, diretor técnico da rede de escola e salão de cabeleireiro e barbeiro Alos. Vamos aqui para uma aula relacionada à aplicação de químicas e tratamentos. Que química é essa, professor Alex Alos? Tintura, relaxamentos, alisamentos, são químicas que fazem transformação no cabelo. Então, como aplicar a química e tratamentos? Certo, gente? A aplicação de química consiste numa aplicação direta, quando você aplica em todo o cabelo, e depois vai abrindo mecha a mecha. A gente chama aplicação direta. Ou pelo caminho. Pelo caminho é quando você faz a divisão e vai fazendo mecha a mecha. Hoje, nessa aula, eu vou explicar como você faz um retoque de raiz, de tintura ou de relaxamento, ou qualquer processo que você já tem e vai aplicar na raiz. Então essa aula vai ser uma aula explicativa sobre a aplicação de raiz. Geralmente, tintura, relaxamento, progressivas, tá bom, gente? Para isso acontecer, é feita uma divisão quaternária. Lembrando que se o produto que eu for aplicar é um produto que representa o calor, que é um produto alcalino, que é um produto para abrir, para amolecer, a gente sempre começa pela nuca, essa aplicação. Por quê? Porque a nuca é a parte mais fria. Então, se você for aplicar uma coloração para clarear, um pó descolorante, um relaxante, um alisante, o ideal é começar pela nuca. Certo, gente? Se for aplicar uma coloração para fechar, apagar, o ideal é começar pelo topo. Geralmente, a pessoa tem cabelo branco, ela quer escurecer, então nós vamos apagar. Então a gente começa por onde? Pela parte frontal, que é a parte mais quente. Então, tudo que apaga, tudo que fecha, representa o frio. Tudo que abre, tudo que clareia, tudo que alisa, tudo que amolece, tudo que quebra partículas e moléculas, representa o calor, que representa o alcalino. Então, aí eu vou estar mostrando para vocês como fazer a divisão e como fazer a aplicação rápida e perfeita, tá bom? Na simbologia aqui, uma aplicação de uma coloração ou um relaxamento, certo? Em uma outra aula, nós falaremos como se aplica nas pontas, em quais ocasiões na ponta, no meio, em quais ocasiões no meio, tá bom, gente? A aula hoje é retoque de raiz, para entender quando a gente vai fazer esse processo. Primeira coisa que nós vamos fazer é a divisão, certo, gente? Ó, pode ficar dali, por favor, moça. Vamos fazer a divisão quaternária, certo? Como é que a gente faz a divisão quaternária, Alex? A gente vai dividir da frontal da cliente até a nuca, que é a primeira parte da divisão. É a divisão quaternária. Dentro do nosso método, a divisão, ela é o grande segredo. A gente chama de ABC. A divisão é um A, certo? Ó, vamos aqui também dividir de orelha a orelha. Aqui eu não vou prender, eu só vou separar as seções, para que fique já rápido e perfeito. Então, separei aqui, ó, essa divisãozinha aqui. Vou separar aqui, ó, também já prendi aqui, ó. Vou prender ela aqui, para vocês verem. E nós vamos fazer a simulação de aplicação de uma coloração, por exemplo, certo? Como aplicar essa coloração. Ó, quaternária aqui, direitinho. Aqui nós temos as seções separadas, frontal, nuca, orelha a orelha. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É importante salientar, nesse caso aqui eu vou fazer uma simbologia do cabelo que nós fôssemos fechar. Depois eu vou explicar se nós fôssemos abrir. Então, temos aqui a divisão quaternária, tá vendo, gente? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, quaternária, que serve para aplicação de um relaxamento ou até mesmo de uma coloração, direto ou retoque de raiz. Nesse caso, retoque de raiz, certo? Vou colocar aqui um creme de hidratante, como fosse a tinta ou o pó descolorante ou qualquer coisa parecida, certo? Vou colocar aqui como simbologia, certo? Aqui é simbólico, porque o aluno, o profissional tem que entender que o grande segredo é que esse produto, relaxamento, tintura, pó descolorante, ele não pensa, ele só age. Um exemplo, uma coloração, ela tem um tempo de ação até 45 minutos, uma coloração. Dividido em 3 tempos. O tempo de penetrar na fibra,
o tempo de fixar na fibra e o tempo de hidratar. Um exemplo. Então eu vou aplicar uma coloração para abrir, aí 3, 4 tons. Então eu tenho que ser rápido e mecânico, porque para abrir 3, 4 tons, ela vai abrir nos primeiros 10, 15 minutos. No máximo 20 minutos ela está abrindo aí, depois ela não abre mais. Ela começa a se alojar, ela começa a se fixar e depois ela vai nutrir. Se o profissional for muito lerdo, for muito vagaroso na aplicação, o que acontece? Ele vai aplicar essa tinta, um exemplo, para abrir, eu começaria pela nuca. O cabelo do cliente é um exemplo, ele é um 4 e a pessoa quer que ele chegue no 8, 4 tons. Então eu vou começar a aplicar essa coloração, um exemplo, na nuca e rápido. Isso quer dizer que 10 minutos eu tenho que aplicar de tudo, porque senão ele vai ficar cores diferentes. Ele vai abrir os 4 tons onde eu comecei na parte inicial e no final ele vai abrir 2, 3 tons. Entenderam, gente? Então, por isso que primeiro você faz o diagnóstico para saber o que vai ser feito, se abrir e fechar, e quantos tons abrir, quantos tons fechar, relacionado à coloração. E por onde começar. Se é abrir, eu vou começar pela nuca. Se é fechar, eu vou começar pelo topo. Tem pessoas que precisam abrir o cabelo, descolorir, clarear, por exemplo, 3, 4 tons, só na nuca, porque na frente tem branco, excesso de branco. Então, à frente você vai fechar. Por isso que a divisão quaternária é perfeita, deve ser perfeita, porque às vezes você prepara uma mistura aqui com oxidante de 20 para fechar na frente e com 30 ou 40 para abrir na nuca. Pegaram a visão? Então, aqui eu vou fazer uma coloração como se fosse para fechar. Essa cliente tem um cabelo 6, um exemplo, e eu vou aplicar um 6, só que para cobrir um 7, um exemplo, né? Eu vou cobrir os brancos e deixar um 7, ou então um 6. Ou seja, eu vou fazer um retoque de raiz. Certo, gente? Então, como que seria esse retoque? Primeira coisa que eu falo, é para fechar, não é isso? Eu vou aplicar na quaternária, em todo o quadrante. Porque o quadrante é que vai mostrar primeiro para a pessoa. Quando ela erguer o cabelo, vai mostrar a frente. Quando ela erguer aqui, vai mostrar a nuca. Quando ela dividir o cabelo, vai mostrar. Ou seja, essas partes serão as partes mais visíveis. Quando colocou para trás, quando dividiu no centro, quando prendeu, vai ficar visível. Então, essas partes internas são as partes que não vão ficar tão visíveis. Só as partes externas. Por isso que a gente começa pela quaternária. Forma de aplicar, vou pegar no pente aqui, ó, dessa forma, e vou pegar o produto e vou depositar. A ideia aqui é fechar, né? Então, vou depositar aqui, ó, no quadrante, ó. Olha aqui bem de pertinho, por favor, meu jovem, ó, no quadrante, e depositar uma quantidade legal de produto, ó. Depositar. Não é passar, porque o que passa, não fica. Nós devemos depositar a coloração, depositar o pó descolorante, depositar o relaxante, depositar o produto, não é passar. Então a gente está depositando. Então, aqui, ó. Se eu quero fechar, a frente está cheia de branco, ó. Vira aqui, por favor. Eu vou aplicar aqui também, ó, no quadrante, ó. Seguindo a nascente da cabeça, ó. Seguindo a nascente. E a ideia é sempre de fora para dentro, ó. De fora para dentro. Depositando, não passando, ó. Depositei aqui, ó. Depositei aqui. Vou depositar do outro lado, porque a minha ideia é sempre já fazer acontecer na frente. Se a cliente tem branco, a primeira coisa que ela vai ver é o topo e a frente, não é isso? Então eu tenho que trabalhar o topo e a frente, aqui, ó. Já vou depositar aqui, ó. O ideal quando vai retocar a raiz é você pegar o pincel e cortar ele, ó. Esse pincel tá pequenininho, ele era grande assim. Eu cortei ele para ter mais sustentabilidade e firmeza, ó. Então você vai vir aqui, ó, depositando de fora para dentro, ó, tá vendo? Depositei, ó. Porque a nossa ideia aqui é fazer um retoque de raiz. Retoque de raiz. Gente, depois nós temos lá vídeo aí no YouTube falando sobre colorimetria, a chave da cor. Vocês podem buscar e pesquisar que vocês vão encontrar vídeo nosso falando sobre a parte teórica da cor. Aqui eu estou dando uma aula de técnicas práticas de aplicar, ó. Depositei. Agora eu vou aplicar no quadrante na parte interna, ó. Ó, na parte interna. Estou aplicando no quadrante na parte interna, aqui, ó. Na parte interna. Na parte interna do cabelo dele, ó. Na parte interna. Fiquem atentos ao passo a passo, gente. Todo o protocolo que eu estou fazendo, ó. Aqui, ó. Agora eu vou aplicar no quadrante do outro lado, ó. O quadrante do outro lado.
Lembrando que aqui eu estou aplicando a coloração para abrir, para fechar. Ou seja, se fosse para abrir, eu começaria pela nuca. Fechar significa o quê? Escurecer. Nós queremos cobrir branco, então um retoque de raiz, onde a pessoa está com o cabelo mais claro do que a gente quer. Então nós vamos fechar. Por isso que eu estou começando pela frente, entendeu? Ó, por isso que eu estou começando pela frente. Ó, fiz a quaternária aqui, ó. Agora eu vou fazer a quaternária da nuca, ó. A quaternária da nuca. Ó, do vértex para a nuca. Ó, do vértex para a nuca. Se vocês estiverem gostando, compartilha com os amigos esse vídeo, com aquelas pessoas que estão fazendo curso de cabeleireiro na Allos ou em outra escola, que tem dúvida, aquela amiga que faz coloração em casa. Essas aulas servem para profissionais, para aluno e para público final. Ou seja, aqui, ó. Então a gente já está aplicando tudo o quadrantezinho, ó. Apliquei o quadrante, ou seja, agora eu vou aplicar esse também aqui na minha lateral aqui, ó, gente, ó. O quadrante na nuca, porque a ideia é sempre aplicar nas partes que vão ser mais visíveis, ó, mais visíveis. Quando essa cliente prender o cabelo, automaticamente vai estar já coberto aqui, clareado ou escurecido, aberto ou fechado, ó. Outro lado aqui, ó. Agora, feito essa primeira parte, que é o quadrante, que é trabalhar o produto na parte visível, na parte que fica mais exposta do cabelo, aí nós vamos começar agora a aplicar na parte interna, mechar. Como a ideia é fechar, nós vamos começar pela frontal. Se fosse abrir, a gente ia começar pela nuca, porque era abrir, ou seja, aqui estaria mais escuro e aqui mais claro. Então nós começaríamos como está mais aberto. Só que como a ideia aqui é fechar, a lógica é que está mais aberto à frente. Então nós vamos começar pela frontal. Aqui você vai fazer o que, gente? Mechas finas, não é mechas grossas. Na horizontal, tá vendo? Repassando aqui, ó, na horizontal. Depois que eu aplicar na horizontal, eu vou repassar na vertical, ó. Apliquei aqui, ó, mechas finas. Se eu faço mechas finas, eu tenho mais precisão no meu trabalho, ó. Mechas finas, ó. Ó. Para que eu possa ter precisão no meu trabalho, ó. Ó, mechas finas. Ó. Fiquem atentos para vocês verem todo esse passo a passo, ó. Aí eu posso fazer rápido. Observem, ó. Aí eu posso fazer rápido, ó. Posso fazer rápido. Vira aqui assim, gente. Aí eu posso fazer rápido, ó. Ó, apliquei em todo um lado, vou girar a cadeira, no caso, e vou aplicar o outro lado. Ó. Esse serviço pode ser feito por 2 assistentes, por 2 profissionais. Se tiver a técnica, é um mecanismo. Eu aprendi o mecanismo, eu consigo fazer. Ó. Ó. Eu aprendi o mecanismo, eu consigo fazer. Ó, ó, gente. Depois que eu terminar a aplicação na frontal, eu vou fazer a aplicação na nuca. Fiz na frontal, aí eu vou fazer do vértex para a nuca. Por quê? A ideia é fechar. Estou começando da parte aberta para a parte mais fechada. Ou seja, de cima para baixo, do quente para o frio. Porque nós queremos fechar, apagar. Fechar e apagar representa o frio. Certo, gente? Então, farei outra aula, um outro vídeo, trabalhando de baixo para cima, do frio para o quente, quando eu quero que abrir, clarear, certo? Ó. Então, nunca esqueça, aplicar é a parte física, a parte prática. Eu preciso ter a parte teórica, científica, que é a teoria, que é o estudo da colorimetria. Ó, apliquei desse lado, ó, certo?
Agora nós vamos trabalhar o que? A nuca, ou seja, a parte posterior do vértex da nuca. Como é que seria aqui, Alex? Ó, agora vamos trabalhar de cima para baixo, porque a ideia foi fechar. Então esse cabelo vai ter uma cor uniforme. Essa seria a visão, ó, de cima para baixo. Mechas finas, de cima para baixo. Comentem aí, gente. Comentem. Manda aí para os amigos. Se você não me segue, segue aí. Alex Allos, arquiteto capilar. E também a Allos Hair Academy, que é a nossa academia, a nossa escola. Certo? Ó. Você que é cabeleireiro e tem interesse em fazer um curso de colorimetria, um curso de aperfeiçoamento, um curso de mechas, nós temos esse curso. Tá bom, gente? Ó. Aqui, ó, eu gosto de ir gradualmente. Você vê que eu não vou um lado todo, eu vou vindo gradualmente, ó. Gradualmente, ó. Mechas finas, evite fazer mechas grossas, ó. Mechas finas. E muito cuidado para saber se aplicou o produto em tudo. O produto tem que ser aplicado em tudo. Às vezes você aplica o produto e ele não pega em todo o cabelo. Temos que aplicar em tudo, ó, em tudo, ó, em tudo. Ó. Ó. Nós faremos um vídeo, gente, para os alunos principalmente, relacionado a mechas, como puxar mechas com a touca, como preparar, como colocar e como puxar as mechas com a touca, certo? Já estamos no finalzinho aqui da primeira parte da aplicação. Depois eu vou repassar. Eu apliquei na horizontal, eu repasso na vertical para ter certeza. Ó, percebam que a ideia é escurecer, fechar. Eu estou trabalhando da parte clara para a parte escura, ou seja, da parte quente para a parte fria. Para que eu possa ter uma certeza daquilo que eu estou fazendo. Tudo ok aí, meu cinegrafista? Tudo ok? Só um minutinho que nós estamos gravando aqui. Shalom. Shalom. Beleza. Bom, nós estamos terminando aqui o primeiro protocolo de aplicação, certo? E aí depois eu vou repassar na vertical, que diga. Fiz na horizontal, ó. Vocês percebem que a ideia é fechar, eu comecei de cima para baixo. A ideia é que a concentração de branco é onde mais na frente, ou seja, é onde precisa agir mais o produto, ou seja, e agir mais rápido. Bom, quanto tempo está o vídeo aí, meu filho? 18 minutos. Quanto? 18. Ó, gente, eu explicando, eu fiz a aplicação em 18 minutos, tá vendo? Isso quer dizer que tem que ser rápido, porque a ideia é aplicar em 15 minutos, no máximo, porque... Agora imagina se eu demoro demais para aplicar, como é que essa cor vai ficar uniforme? Ela jamais ficaria uniforme, por quê? Porque existe uma diferença de temperatura e de cor da parte frontal para a parte da nuca. Uma diferença de temperatura, ou seja, química é calor e frio. Então essa diferença de temperatura dá uma diferença na ação. Então, quanto mais branca a pessoa tem na frente, mais rápido eu tenho que aplicar na frente. Ela tem pouco aqui, ou seja, automaticamente eu preciso fixar os brancos. Por isso que o cabelo na frente às vezes fica amarelado, fica laranjado, não fixa. Então, se você tem dúvida, o que é que você faz? Tem muito branco na frente, é uma correção. Você prepara para aplicar na frente, depois você prepara para aplicar na nuca. Pegaram a visão? Eu faço 2 preparos, porque fica mais seguro. Nos grandes salões, 2, 3 pessoas fazem esse serviço, não é só um.
Ou seja, enquanto um está aplicando de um lado, está aplicando do outro, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como repassar, que seria como repassa esse produto aqui, Alex. Eu passei na horizontal, certo? Agora eu vou repassar na vertical. O repasse é assim, ó. Eu posso repassar pela nuca, não tem problema, ó. Ó, aqui é repasse. Talvez ficou marquinha que não pegou o produto. Então quando eu repasso, ó, eu estou tirando todas as marcações. Mas o produto já está todo aplicado no cabelo, ó. Então eu estou repassando, reaplicando, redepositando, ó. Tirando as marcações, ó. Aonde eu fiz na horizontal, eu estou fazendo na vertical, ó. Fiz na horizontal, eu estou... Ah, tem parte que não pegou. Eu vou lá e deposito um pouco, certo? Estou repassando na vertical, onde eu fiz na horizontal. Lembrando que se eu demorei 10 minutos, 15 minutos, eu tenho que deixar aí pelo menos mais uns 30 minutos, porque a coloração, para ter o efeito de eficácia no fechamento e na abertura e na fixação, fechar onde eu quero fechar, abrir onde eu quero abrir, e fixação precisa ter 45 minutos de ação, porque 15 minutos penetra, 15 minutos fixa e 15 minutos nutre, ou seja, todas as proteínas que tem dentro de uma coloração de tratamento do cabelo só vai funcionar depois de 30 minutos. Porque enquanto o período de 30 minutos está acontecendo, está tendo ação química, corrosiva, destrutiva, maléfica para o fio. A parte positiva, de cuidado, de tratamento, de nutrição, de proteção, é sempre após 40 minutos. Estão entendendo? Então, geralmente a Globo não fala isso. Certo, gente? Geralmente não se fala isso. Então, a coloração tem pelo menos 3 tempos e eu tenho que deixar os 3 tempos agirem. Porque aí eu vou ter uma abertura, uma fixação e uma nutrição. Vou finalizar aqui esse vídeo, gente, ó, para vocês verem, ó. Repassei esse lado. Vou repassar o outro lado, ó. Mechas finíssimas, para ter certeza. Porque só pega o produto onde eu apliquei. Se eu não aplicar em uma certa parte, vai pegar? Não. Não vai clarear, não vai escurecer, não vai enrolar, não vai alisar, não vai nada. Ó. Aqui, gente, ó, foi na horizontal, né? Foi na horizontal. Vou repassar na vertical do mesmo jeito, ó. Ó, quero conferir aqui as pontinhas. Conferência, ó. Repasse, ó. Ó, repasse. Pode ser mechas finas. Quanto mais fina, melhor. Ó, quanto mais fina, melhor. Repassei esse lado, ó. Repassei, proteger. Outra coisa, toda vez que você for fechar o cabelo, eu quero fechar. Eu não devo abafar o cabelo. Na verdade, coloração não se deve abafar. Fechei o cabelo, eu tenho que deixar o cabelo ao vento, eu tenho que deixar a amônia circular, ou seja, o oxigênio agir, ou seja, eu reapliquei tudo, eu vou deixar esse cabelo, ó, ao vento. Às vezes a gente vê pessoas fazer isso com o cabelo, quando fecha, fazer isso. Quando você faz isso aqui, automaticamente a camada de fora vai ficar uma cor diferente da camada de dentro, porque a amônia vai explodir lá dentro e aonde eu queria que escurecesse, faz clarear. Porque quando você abafa uma química, age para destruir, ela quer sair. E como ela quer sair, é igual uma pessoa irritada. Se você pegar uma pessoa irritada e trancar numa casa, ela vai ficar maluca ainda, entendeu? Então, é química. Então, se estiver estressado, você tem que soltar. O que é estressado? Quando você junta a amônia com a massa, a amônia com a massa, o peróxido de hidrogênio com a massa, vai criar explosões, tanto para fechar quanto para abrir. Por isso que você não deve abafar a coloração. Tem que deixar ao vento. Para quê? Para que a cor no fechamento feche uniforme, para que a cor na abertura abra uniforme. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam mais vezes. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Não seja egoísta. Outras pessoas precisam aprender também aquilo que vocês estão aprendendo agora. Certo? Assim como eu estou passando para vocês. Certo? Que Deus abençoe vocês ricamente. Shalom, shalom, shalom.